RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Sexta-feira, sua linda! Está no ar o RDC Esporte aqui na RDC TV. Eu sou o Guilherme Paz e vamos juntos até 1h da tarde. Nesta sexta-feira que eu começo fazendo um anúncio para você, telespectador, para você, amante do futebol 7 do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo também. Está certo, está assinado um contrato da parceria entre a RDC TV e a Futebol 7 Brasil para a transmissão do Campeonato Gaúcho da modalidade, que tem previsão para o início no mês de agosto. Obrigado a toda a diretoria da Futebol 7 Brasil e a nossa diretoria da RDC TV, fazendo mais uma vez uma nova história na modalidade. Olá, Ribeiro Neto! Olá, Verdades da Bola! Tudo bem, beleza? Legal a trilha aí, já pode tirar, beleza? Tudo bem, bom dia, boa sexta-feira, sextou, né? Como todo mundo gosta de dizer, né? O dia tá lindo hoje, acordou bem, porque eu acordo às 5h30 da manhã, né? Então, já era aqui 8 graus, então a previsão de chuva que nós... Chuva não, de frio que nós teremos aí nesses próximos dias. E é aquela história de sempre, né? Se cuidando dos outros e esperando o futebol, né? Agora me falaram de que houve uma reunião ontem dos clubes brasileiros, comandado pelo Flamengo. O Flamengo está comandando tudo mesmo, né? E colocaram aí uma previsão para 19 de agosto, né? 9 e 8. Será que vai acontecer, gente? 8 e 9 de agosto. É, isso aí. Isso. É isso aí. Então, vamos aguardar-nos, como diria o outro, né? E aí, Caju Tricolor, obrigado, que honra. Ontem estivemos com o empresário Pablo Bueno e quero te parabenizar pela sua entrevista, também um pouco polêmica, no final de semana eu acompanhei. Um bom dia a todos aí, é um prazer estar participando aí de mais um programa aqui na RDC TV. E realmente o Pablo não mediu palavras, né? Nessa live aí, e deu nome aos bois, né? É bem isso, Cajuzinho. João Gayer, Joãozinho, 8 e 9 de agosto, segundo o Flamengo, depois segundo a CBF, né? Porque como diz o Ribeiro, o Flamengo manda em tudo, quem dirá se não manda no governo federal daqui a pouco. E aí a expectativa de volta, jogos nesta questão, 2 jogos por semana de cada equipe, com algum conflito de data com o campeonato estadual e também uma liberação para jogos FIFA, porque a FIFA anunciou ontem que vai ter jogos de seleção sim a partir de setembro, João Gayer. Bom dia a todos, mais uma vez um prazer estar com vocês. Feliz pela parceria da RDC com a Futebol 7 Brasil, parabenizar as duas instituições que vêm alavancando cada vez mais a modalidade, né? Então, parabéns de verdade. Cara, eu vou ser bem sincero, tô bem confiante aí, bem motivado. Eu acredito que em agosto a gente deve retornar, porque a pressão tá muito forte, né? Eu conheço o pessoal de dentro da escola, assim, para falar um pouquinho, eu acho que a escola é uma referência. Acho que a escola deve retornar, acho que com o pessoal ali do ensino médio, deve devagarzinho começando a voltar em agosto também. Então, acho que tudo começa a se voltar os olhos para agosto, para todos se organizarem para voltar às atividades. Mas vamos torcer, estou bem feliz com essas datas e com essa perspectiva toda aí. Ribeiro Neto e as verdades da bola. E esse Flamengo, hein, que tá mandando em tudo, organizando reuniões com a CBF, mas agora pelo menos um passo positivo, né? Temos uma data. E nesta questão da data, caso não ocorra permissão por decreto de algum município, a equipe, como vamos dizer, Grêmio Internacional, não tendo autorização aqui, vai jogar em Passo Fundo, vai jogar em Pelotas, vai jogar em qualquer campo que tenha autorização de eventos esportivos, porque será sem torcida. E até nessa reunião dos clubes brasileiros, me parece que se estabeleceram um percentual, né? Se tiver 80% das cidades do campeonato, né, que cediam o campeonato, liberadas, se começa
e aí esses 20% que não têm aceitariam jogar em outras cidades. Como não tem público, não teria aquela história de vender jogo, né? Porque sempre se tem isso para ganhar dinheiro via compra de ingresso. Mas me parece que o Atlético Paranaense foi o único clube que não aceitou, né? O que também não surpreende, porque o Atlético vai sempre na contramão. E a única coisa assim, que me chama a atenção, e eu não tenho mais detalhes, então eu só coloco como curiosidade, é que, e também não é nenhuma novidade, porque os outros veículos estão debatendo isso também, o Flamengo assumiu a linha de frente do futebol brasileiro, né? Sim. Ele já é em termos financeiros, ele tem uma ação inclusive política, porque essa MP nova é via Flamengo, né? E agora o Flamengo que está organizando reunião com os clubes, o Flamengo que está estipulando, eu não sei, eu acho meio perigoso isso, porque já há algum tempo, quando se estabeleceu diferenciação nas cotas de televisão, que é o que sempre deu mais dinheiro para os clubes, se houve uma preocupação de que não se chegasse num status de Espanha ou até de Alemanha, onde pouquíssimos clubes ganhavam muito mais e faziam um desequilíbrio técnico lá no final das contas. Isso não acontecia muito em razão do que esses clubes que têm mais torcida, têm mais visibilidade, tipo Flamengo e Corinthians, né? Por exemplo, eles ganhavam mais, mas não conseguiam porque eles eram mal administrados. Então eles não conseguiam fazer a diferença na prática. O Flamengo agora se organizou. O Corinthians é que ficou um pouco para trás. E aí a distância pode ser muito grande. E eu temo, né? Nem Espanha, porque Espanha tem 2 e 1 ali atrás, que é o Atlético de Madrid, que, né, chega perto. Mas na Alemanha, por exemplo, só tem o Bayern. A Alemanha é Bayern Munique Futebol Clube, é Bayern Bundesliga. E isso tem sido há anos. Então eu espero que isso não aconteça, porque aí sim, aí seria a falência do nosso Campeonato Brasileiro. Caju, e a gente recebeu uma informação também, né, referente às MP, sobre as transmissões, que o presidente Romildo fez uma ligação para o presidente do Flamengo. E mais um ponto importante, né? Realmente o Flamengo está mandando em todos os quesitos para o retorno do futebol brasileiro. E eu quero sua participação aí de casa também. Se você acredita que o Flamengo está sim ou não mandando no futebol brasileiro neste recomeço. Eu tenho medo disso porque não dá para dar tanta força para o Flamengo, apesar que o Flamengo hoje, a gente pode dizer que é o time mais... É o Real Madrid, é o Real Madrid do Brasil, né? Mas uma coisa é certa, né? Já deu para ver que muitas vezes o Flamengo faz algumas coisas e depois dá errado e depois não dá suporte, tá? Até hoje não está resolvido nada a questão lá das indenizações, e o Flamengo agora querendo forçar a volta ao futebol. Eu vejo que não tem condições nenhuma de voltar ao futebol ainda, tá? Porque o Rio de Janeiro a gente sabe que ainda a pandemia está no pico ainda, né? Então eu vejo assim muito, muito forçado por parte do Flamengo e uma irresponsabilidade do presidente do Flamengo. Porque uma coisa é certa, o presidente do Flamengo está preocupado só com as finanças do Flamengo, porque as coisas estão apertando e apertando muito lá o sapato do Flamengo. Joãozinho, e você? A gente já vem discutindo há bom tempo. Eu acho que se devidos cuidados acontecerem, né, os protocolos forem seguidos, eu acredito que em agosto a gente possa sim retornar aos poucos, né? Concordo com o que o Caju falou, ainda no Rio de Janeiro a gente tem uma situação bem complicada, mas a gente vem discutindo. É muita política envolvida. É o Flamengo querendo muito ir, e eu digo mais, eu vou deixar uma pergunta no ar, depois a gente pode até discutir. O quão prejudicial pode ser não começar em agosto para o Flamengo? Né? Porque o Flamengo vem embalado, vem organizado
um baita time, mas o quão ruim pode ser para o Flamengo não retornar em agosto. Talvez isso a presidência do Flamengo deve estar pensando. Muito tempo o grupo parado, perder aquela coesão, perder aquele embalo que estava, né? Eu acho difícil porque tem bons jogadores, eles devem estar se preparando para isso. Mas, enfim, acho que isso que o Ribeiro tem medo, não sei se acontece, mas o Flamengo hoje tem sim uma voz muito grande, a maior de todas, e a pressão que eles estão fazendo política, com televisão e retorno de jogos e tudo, está muito forte. Por isso que eu acredito que em agosto a gente deve retornar. Mandar um abraço pro Denis Santos aí, mandou um oi pra gente. Fábio Priscila Silveira Barbosa, sempre conosco. Baita programa, grande Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto, além de ser uma grande pessoa, um grande profissional, ele é um grande personal style. Olha a touca do rapaz hoje. Que naipe de artista e pique de jogador, Ribeiro Neto. Eu já falei, vou repetir, eu não tenho. É o Ribeiro que manda aqui? É aquela musiquinha? Eu não tenho culpa se a natureza me privilegiou com a beleza. Eu não tenho culpa. E além disso tudo, além da beleza, charme, simpatia. Eu sei que eu sou irresistível, mas eu não tenho como lutar contra isso, né? O que eu vou fazer? E o style, bom, aí vai de cada um, né? Eu também sou style, sou fashion. Então, não fazer o quê, desculpa, né, Ribeiro? Tá? Não fiquem magoados. Ó, o Rodrigo Chagas mandou aqui no Facebook para nós, e eu concordo claramente com ele. Futebol esse ano está perdido. Os clubes têm que pensar no ano que vem. Ok, acredito sim que o futebol este ano está perdido, só que eu tenho a questão que, tem que cumprir o calendário deste ano. Alguém vai ser campeão este ano. Tem que ocorrer. Mas hoje, Grêmio, Internacional, os demais clubes, têm que sair com as contas ou 0-0 ou um pouquinho negativo. Positivamente, a gente sabe que é quase impossível esses clubes saírem. Todos do futebol brasileiro hoje estão visando sair negativamente no final do ano, caso não fiquem no 0-0. Só que daí vem a bronca. O Grêmio, se vender PP, se vender Everton, se vender GPR, se vender Matheus Henrique, o Internacional, se vender Nonato, Bruno Fux e tudo mais, é um alívio no caixa. Mas não vai acontecer nada disso, gente. Não vai acontecer. É só se. O Caju tá rindo do... Ô, Caju, é que a conta do Internacional é uma bronca. Mas vai ser difícil pro Grêmio também vender esses, tá? Não vai conseguir. Não pensa que o Grêmio vai conseguir vender todo mundo, viu? Eu até concordo, Ribeiro, que vai ser difícil. Tu imagina, tu tá dizendo que vai ser difícil pro Grêmio vender Everton, Matheus Henrique, Jean-Pierre ou PP. Aí tu imagina o quanto vai ser complicado para o Internacional vender esses atletas deles, que nem titulares são do time deles. Não, mas a dificuldade é para os dois. Né? O que às vezes favorece ou não uma negociação também é o valor do produto. Né? Às vezes você tem um produto que não é tão valorizado, mas você vende porque cobra menos. Né? Então, aí depende. Falar nisso, eu queria colocar uma pimentinha aí, e o Caju está aí como gremistão assumido, e acho que é interessante ele falar a respeito. Ontem se discutiu muito, durante 2 dias tem sido a discussão a respeito desse acordo salarial dos jogadores do Grêmio com a direção. Os jogadores se posicionaram nas redes sociais, pedindo respeito. Eu queria dizer o seguinte para vocês. É muito complicado a gente ficar analisando o dinheiro dos outros. Tá? O que eu posso fazer e faço é analisar custo-benefício. Por exemplo, eu posso achar que um jogador é caro ou um jogador é barato diante daquilo que ele retorna em termos técnicos. Tá? Agora, a condição de contrato que ele fez, eu não tenho nada a ver com isso. Se ele pediu uma coisa e alguém pagou, beleza, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu posso, repito, conjecturar é para o clube, né, se isso foi um bom ou um mau negócio.
No caso desse acerto, que eu vi que muitos torcedores, e muitos mesmo, reclamando que os jogadores do Grêmio não abriram mão de valores, e sim apenas postergaram para o futuro, eu só queria dizer o seguinte: pelo que eu sei, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado, quem propôs essa negociação, ou esse estilo de negociação, foi o Grêmio. Ao contrário do Inter, que o Inter baixou 25%, porque a lei permite isso. Não se esqueçam que baixar 25% você não precisa pedir autorização. A lei hoje, né, lhe dá essa condição de você baixar 25% e não tem não tem ui, entendeu? O Grêmio decidiu não fazer isso, né? Então eu não tenho como ficar dizendo, mas os jogadores... Se a direção do Grêmio propôs isso e os jogadores acertaram, o que eu vou fazer? Eu não tenho nem que falar, está feito, né? Se coloque na posição de um funcionário negociando com o seu patrão, né? Se o patrão te propõe, né, uma negociação sem que você perca valores e até, pelo contrário, ganhe juros num adiamento, numa postergação, você vai reclamar? Não, né? Então, eu posso só criticar a direção do Grêmio. Eu posso só criticar a direção do Grêmio por não ter, né, feito um outro tipo de negociação. Os jogadores, não. Os jogadores estão na dele. Ô, né? Ribeiro. É o que eu acho. Queria colocar para o Caju também, e o Caju, como identificado, ele pode comentar um pouquinho mais. O que me chateou muito foi, e daí é da minha área, né, da área do João também, que é o futebol feminino, o qual aqui na RDC TV a gente também tem um programa específico sobre o futebol feminino, e sim foi a redução, né, de 25%, segundo a MP 936, de salários do futebol feminino, de salários de R$2.000, R$2.100. Não era necessário neste momento, sabe? Não era necessário neste momento uma redução de salários baixos de R$2.100 das atletas. As atletas que mais ganham no Grêmio, R$6.500, R$7.000. Nada comparado a um salário que daí a gente tem aqui embaixo, na nossa pergunta, qual o custo-benefício dos jogadores do masculino? O masculino sustenta o feminino hoje? É essa a tese? Então tem que reduzir de todo mundo? Ou não? Qual o custo-benefício de um André parado hoje? Qual foi o custo-benefício do Tardelli no ano passado? E por aí a gente vai. Qual o custo-benefício da vinda do Caio Henrique? Quanto que o Grêmio gastou para ele não jogar? E aí, Caju? Bem, em primeiro lugar, assim, eu acho assim que não dá para a gente ficar pensando em quanto que o Grêmio gastou com o Tardelli, com quanto que o Grêmio gastou com o Caio Henrique, quanto que o Grêmio está gastando com o André, porque contratações erradas ocorrem em todos os clubes, tá? Mas uma coisa é certa, concordo contigo e eu venho questionando e venho cobrando muito nas redes sociais, principalmente nas lives que eu faço, que o Grêmio tem que investir mais no futebol feminino. Mas o que eu digo investir mais no futebol feminino não é somente em estrutura, e também investir no futebol, na salário das meninas, porque elas ganham muito pouco, tá? Infelizmente, hoje, o futebol feminino, ele ainda não é um autossustentável ainda aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos. Mas eu vejo o seguinte, eu tive redução de a carga horária do meu trabalho, a empresa só me comunicou. O Grêmio foi lá e fez essa postergação. E daí muito está sendo questionado que o Grêmio postergou os salários dos jogadores e o co-irmão, os jogadores fizeram um acerto de redução de salário. E ontem me veio uma informação que essa história não é bem isso. E que tem que ir atrás, tem que verificar a informação correta, porque parece que a negociação do co-irmão foi muito parecida com a do Grêmio. Só não foi falado como e de qual jeito que foi feito essa negociação. Mas uma coisa é certa, eu acho que os jogadores poderiam sim ter um pouquinho de sensibilidade e ter reduzido seus salários nesse momento para estar ajudando o clube. Mas o presidente Romildo, que foi lá e apresentou essa negociação para os jogadores e ocorreu esse acerto, então o torcedor gremista não pode criticar
os jogadores. Tem que criticar a direção que fez essa proposta para os atletas e os atletas aceitaram. Então eu vejo que não adianta a gente querer criticar e acabar por ficar falando mal dos jogadores, porque os jogadores são mercenários. Nesse caso, eu vejo que tem que cobrar da direção. Mas uma coisa também a gente tem que ver, né? O presidente Romildo, ele é advogado, ele é especialista na área trabalhista. Ele fez esse acordo sabendo que o Grêmio vai ter condições de cumprir e honrar com essa postergação aí que vai ser em 24 vezes, né? Agora é esperar para ver o que vai acontecer, mas o que me preocupa muito não é o ano de 2020, vai ser os próximos 2 anos, porque sim, aí que os clubes vão sofrer com a pandemia. Já estão sofrendo hoje, mas vão sofrer muito nos próximos 2 anos. João, um êxodo dos jogadores brasileiros para a Europa, cada vez mais recorrente agora? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, até pela estrutura que vai ter lá. O pessoal vai precisar vender, o pessoal vai precisar sair daqui para até isso que o Caju falou, se reestruturar para os próximos anos. A gente já vem falando, essa conta a gente não vai pagar agora quando retornar ao futebol. Essa conta nós vamos pagar mais lá na frente. Como nós todos, como cidadãos, vocês acham que a gente não vai pagar esses R$600 que todo mundo está ganhando lá na frente? Nós vamos pagar também, né? Isso aí uma hora ou outra vai ter que sair do nosso bolso, né? E não vai ser meu filho que vai pagar, nós, a nossa geração ainda vai ter que deixar um pouquinho aí para tentar restituir o que está saindo. Então eu acho que sim, muita gente vai ir, e sabe o que me deixa triste? Eu já falei isso antes, os nossos jogadores que são bons, que têm qualidade, vão acabar indo para a Europa por preços muito baixos, por preços que eles poderiam ser mais altos, pela carência que a gente vai ter de ter que vender alguém para o exterior. Isso aí que me deixa chateado. Mas, enfim, é um processo e isso vai acabar acontecendo. Ribeiro, para você, o futebol europeu vai crescer cada vez mais na Ásia e o brasileiro em decadência com isso? Eu não sei, porque também lá na Europa não é todo mundo que está com dinheiro para fazer investimentos, tá? Eu até vou dizer, eu acho que, e por incrível que pareça, essa é a melhor janela, né? É onde os clubes europeus realmente fazem investimentos. Com a questão da pandemia, eu acho que se eles acontecerem com valores bem baixos, né? E as transações vão acontecer e vão mais por desespero financeiro dos clubes brasileiros, argentinos e quitais, do que propriamente por uma lei de mercado. Ou seja, vai ser por uma lei de mercado, porque o mercado ele é regulado pelo contexto. E o contexto vai ser o seguinte, o jogador, vou pegar o Everton, o Grêmio queria vender por 30, vai vender por 20, 18, porque precisa vender. É isso que vai acontecer. O PP, né, venderia por 15, 10 já está levando, sabe? São essas, o Bruno Fux, se vier proposta pelo Bruno Fux, 4 milhões, o Inter tem que botar nos trocos. É isso aí, não tem. Essa é a realidade, porque os clubes brasileiros estão precisando, né, para não quebrar. Essa que é a verdade. É uma bronca mesmo, a gente observa. Mas até Ribeiro, até uma vantagem que eu vejo para nós aqui, os clubes brasileiros, é que vão ter que vender um pouco mais barato, mas também em compensação, com a alta do dólar e do euro, termina quase que empatando, né? Agora, lógico, daqui a pouco, se normalizar o euro e o dólar e vender por um valor mais baixo, aí sim os clubes brasileiros aí vão estar perdendo. E o Grêmio, né, Caju, que está agora olhando com bons olhares Arthur e a sua negociação com a Juventus, o Arthur que já chegou num acordo salarial com a Juventus, agora falta o Barcelona se acertar também com o jogador da Juventus que está vindo, o Pjanic. Então, vamos lá, uns bons olhares, Grêmio que tem direito a 3,5% da transação. E o Grêmio também, ontem a gente entrevistou o Pablo Bueno, que está de olho se alguma negociação pintar por TT e, obviamente, também por Alex Telles. Então o Grêmio pode fazer um bom dinheiro com os jogadores que nem estão mais aqui, mas já passaram pela arena, Caju.
Até aproveitar e enaltecer, né, a boa gestão do presidente Romildo e os bons negócios de contrato que ele fez, principalmente com o Arthur, né? O Arthur, que a maioria do torcedor não sabe, né? Além do valor que o Grêmio ganhou pela venda dele, o Grêmio ganhou aproximadamente 9 milhões de reais somente nos gatilhos, né? Que teve com o contrato com o Barcelona. Seleção brasileira, e eu vejo também, jogos assim, na Champions, tudo isso conta, né, pro pessoal. Isso mesmo. E eu vejo que o Grêmio, por incrível que pareça, daqui a pouco, se o Grêmio vende o Everton por um valor bom, e com esses dinheiros que estão para entrar aí, o Arthur aí com essa transação aí chega a estar entrando nos cofres do Grêmio 13 milhões de reais. E mais o Alex Telles, mais o Lincoln, que está para ser vendido também, que está sendo visto com bons olhos lá em Portugal. Então tem transações que estão surgindo aí que vão trazer aí vai respingar um dinheiro na conta do cofre do Grêmio. Então, daqui a pouco essa pandemia aí, apesar de todo o desgaste financeiro, o Grêmio pode estar encerrando essa pandemia aí até mesmo positivo, porque se vender o Everton e mais essas granas que estão para entrar através desses próximos transações desses atletas aí, o Grêmio pode sair da pandemia até mesmo positivo. Na tela aí o comentário do Flávio Tachi, sempre participando conosco. Vou até ler de novo aqui novamente, porque de novo, novamente, é bem redundante, né, gente? Então, desculpa. Se for assim, vamos ter que pagar para levar o Balada. Isso daí é uma referência àquele atacante que está lá no Grêmio. Provavelmente é isso, Ribeiro, né? Sim, mas o Grêmio aceita isso. O Grêmio aceita pagar uma grande parte do salário. Só que, mesmo assim, ninguém quer, porque o Grêmio ganha muito. Não é... Mas tá terminando, né? No final do ano termina o contrato do André. Tá terminando. Isso aí. E vai embora. Ribeiro, para você agora, para o João também comentarem. Né? O Internacional ontem fez com que os jogadores se associassem, né? Para ajudar, uma campanha de marketing muito interessante também. Por um lado, por outro lado também não. O que tu achou dessa campanha dos jogadores se associar para tentar trazer mais sócios para o clube? Legal. É uma questão performática, mas tá tudo bem, né? Não pense que os jogadores de dinheiro estão gastando dinheiro com isso aí, né? Eles foram associados de graça pelo clube. E poderia até nem ser, só não é mais performático, porque na verdade eu tenho certeza que o Marketing Colorado oficializou administrativamente eles como sócios, mas eles não pagam para isso. Então estou utilizando a imagem dos jogadores para ver se comove aí o torcedor que tem condições para se associar. Tá bem, é isso aí. Repito, tá bonito isso, mas é preciso fazer mais pelo sócio, né? Até agora foi feito muito pouco, e eu acho que isso é muito pouco, né? Dupla Grenal faz muito pouco pelo sócio, apenas para motivá-lo. Quer motivar, meu amigo? Dá mais, trata como cliente. Já falamos isso várias vezes aqui, né? E dá para fazer 500 coisas. E olha, eu não sou especialista em marketing, né? Se fosse, estava melhor, né? Então, é isso aí. Mas tá valendo. Qualquer coisa tá valendo. Ô, João, sabe o que me incomodou, cara? Vamos ver se tu acerta. O que te incomodou? Só nessa questão dos sócios? Da campanha dos jogadores. Uma coisa me incomodou muito. Na campanha dos jogadores? Não faço a menor ideia. Como é que o D'Alessandro ainda não era sócio? Aí a gente vai ter que chamar a diretoria e perguntar para eles, né? Ô, Ribeiro. O quê? 10 anos? Não era sócio? Parei que os três falaram de uma vez. Vamos lá, Ribeiro, tu. Mas não faz diferença se ele era ou não. O importante é ele se mostrar com a carteirinha. É isso que tá valendo na campanha. Se ele era ou não era, não faz diferença. Joãozinho. Então, cara, é difícil. Na verdade, ele tinha que ser o ícone ali, né? Ele tinha que ser a referência. Mas, enfim,
Eu acho que ele tem que servir o público. Mais do que isso, ele tem que servir o público, servir os torcedores, servir o sócio, né? Mas enfim, ia ser interessante se ele também fosse, né? Eu que sou um pouco polêmico também nas redes sociais ali, Ribeiro Neto. Hoje, pela manhã, até as 10 horas da manhã, parabenizar também o Rafa, o Gabriel também, os assessores do Internacional, pelas coletivas que estão sendo realizadas, né? Hoje foi a entrevista do Eduardo Cudê, do Tchatcho, foi hoje pela manhã às 10 horas. Até o final da tarde o material vai estar disponível nas plataformas da RDC TV e também nos canais oficiais da Inter TV, no YouTube, no Twitter, em todas essas questões. E a minha pergunta foi bem simples. A resposta vai sair depois que eu não vi ainda. Qual a importância do treinador de futebol estar acompanhando os trabalhos físicos dos jogadores, os treinos sem bola? Qual a importância, Cudê? Fazendo uma... né? Você está corneteando o Renato, né? Vamos ser bem claros aí, porque ele não fala de uma vez, Tchê. Não, eu perguntei para ele. A corneta todo mundo entendeu. É uma questão que, Caju do céu, Renato Portaluppi não estar em Porto Alegre ainda acompanhando treinamentos físicos, injustificável. Olha, uma coisa é certa, quem tem um bom auxiliar técnico não precisa estar em Porto Alegre, viu? Ô Joãozinho, já mandaram tu treinar a seleção brasileira de futebol sozinho? Que passada de pano, hein, Caju? Tem que estar aqui trabalhando com os jogadores, fundamento, finalização a gol, entendeu? Esses caras não sabem o que fazer na frente do goleiro. Tem muita coisa para ele fazer aqui. É só querer, e aliás, é só o Grêmio mandar ele fazer. Essa passada de pano não, Caju. Essa não. Ô, João, tu acompanhando também metodologia de treinamentos do Tchatcho, um pouco diferente, né? Esse argentino que chegou aqui colocou intensidade no Internacional e agora tendo aí 90 dias para treinar a parte física. Então, 90 dias é um bom período, né? É o que a gente sempre reclamou que a gente não tinha tempo para fazer, né? Então, acredito que... Eu já falei, a gente vai ver se deu certo ou não quando retornar ao futebol. Não tem como. A gente vai ficar só no achismo. Eu sei que, tá? Tem informações que o pessoal começou a diminuir a carga um pouco e começou a trabalhar bastante regenerativo porque já começaram a exceder os trabalhos físicos e eles estão muito na prevenção de lesão. Essa é uma das maiores preocupações do pessoal aí do campo da preparação física. Ontem eu até estava conversando com um amigo meu da preparação e disse para mim, a gente está muito preocupado como que a gente vai retornar sem lesionar esses atletas, né? Medo devagar e aumentando as finalizações, a batida na bola, porque o trabalho em grupo é outra explosão motora, enfim. Então, eles estão bem preocupados com isso e diminuíram um pouco para procurar fazer um pouco mais de prevenção de lesão. Mas 90 dias é muito bom. Agora tem que saber se nós, brasileiros, que não somos acostumados a ter 90 dias de pré-temporada, de preparação, se a gente vai realmente conseguir dar um resultado lá na frente. É a primeira vez que isso vai acontecer, né? Então vamos torcer aí que dê tudo certo. Mas é um período bacana, um período muito bom no papel. Agora na prática a gente vai ter que vivenciar. É uma questão bem polêmica mesmo. E Ribeiro, como eu gosto de polêmica, quero te fazer uma pergunta bem simples, já que o Caju passou pano, né? Ô passada de pano, tem que limpar as mesas aqui da TV, ô Caju. Quem é que tá certo, Ribeiro? Ah, mas eu não posso aceitar corneta assim e além de aceitar, ainda concordar com ela, né? Tá, mas realmente, eu acho que já está mais do que na hora do Renato voltar a Porto Alegre. Eu vou fazer a pergunta para o Ribeiro, que está aqui embaixo no nosso GC. Quero que o pessoal de casa também responda. A gente vai fazendo uma enquete aqui também nos comentários do Facebook, Twitter, no site também, que está bombando lá o site rdctv.com.br e /ao vivo, se quiser assistir a programação, né? Tem um comentário lá, tem o símbolozinho do WhatsApp, só clicar e mandar. Ribeiro, tá aqui embaixo escrito, quem está certo, Cudê ou Renato? Eu acho que está errada a pergunta. Por que Renato está errado? É a sua pergunta? Não. A pergunta é, quem está? O Grêmio ou o Inter? Não tem nada a ver com o Cudê e com o Renato. Eles são profissionais, eles são funcionários. Quem manda é a direção. Então, é o seguinte, já falei, a culpa do Renato estar lá de férias
triplicadas, não é dele, é da direção do Grêmio. Basta um telefonema aqui, ó, diz, ó, ô Renato, tá, chega, vem, tá? Tem bastante coisa para tu fazer aqui, tá? E ponto, acabou. Então a culpa é do Grêmio, não é do Renato. Então quem tá certo ou errado é o Inter ou o Grêmio. O Inter está certo e o Grêmio está errado, na minha opinião. Ponto. E ponto final. Ó, pergunta, ó, tô com um computador, gente, mas pro pessoal de casa entender, esse computador não tem ali a malemolência do GC, o pessoal lá da produção também. Quem está certo, então, Ribeiro Neto? Grêmio ou Inter? Tá pra você aí na tela. Caju, justifique sua resposta, Caju. Igual pergunta de faculdade. Justifique sua resposta. Olha, eu acho que o Renato já deveria estar aqui em Porto Alegre, porque além dele ser o técnico do time do Grêmio, ele é o líder de vestiário, porque o grande líder ali dentro do vestiário é o Renato, e quem tem que dar exemplo é ele. Então, na minha humilde opinião, eu acho que o Renato já deveria de estar aqui em Porto Alegre, trabalhando, né? E respondendo aquela tua pergunta ali, quem tá certo, se é o Renato ou o técnico do co-irmão, eu vou dizer para ti que tá certo o técnico do co-irmão, porque ele não ganhou nada até agora, né? Então, o que tem a ver? Foi polêmico. Mas o que tem a ver? Não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra. Passou pano de novo, Ribeiro, só isso. Uma brincadeira, ô, Caju. Renato é multicampeão. Renato é multicampeão. O técnico do teu irmão tem que mostrar trabalho. Tá bem, mas assim, ó, o Grêmio não terminou com os títulos. O Grêmio continua, precisa ganhar mais, entendeu? Senão ninguém vive de crédito, viu? Ninguém, viu? Ó, Mas esse ano nós vamos papar mais uma, viu, Ribeiro? Tá bem. Ô, Joãozinho, mas o único treinador que tá certo até esse ponto é o do Caxias, né? Que já levantou taça esse ano. Pois então. E eu queria até perguntar pro Caju qual é o título que o Caju prevê assim que o Grêmio possa ser campeão. Bem, na minha, assim, ó, eu torcedor, eu gostaria muito de ganhar o Campeonato Brasileiro. Esse aí é um campeonato que eu gostaria muito que o Grêmio voltasse a ganhar, porque o Grêmio, ele é um time de várias décadas, né? Não é de uma década só, né? Então eu vejo que seria bem interessante para o Grêmio ganhar esse Campeonato Brasileiro. Mas financeiramente, seria muito interessante para o Grêmio ganhar ou a Copa do Brasil ou a Taça Libertadores da América. Principalmente a Taça Libertadores da América, porque dá visibilidade internacional depois, né? É mais ou menos mas daí isso. Assim, sem ser... Tá, Gui, mas sem ser torcedor, realista. Copa do Brasil. Assim, Copa do Brasil. É uma bronca. Então tá. Ô, Ribeiro Neto. É difícil. Uma das perguntas que mais aconteceu hoje pela manhã por Eduardo Cudê foi sobre o Internacional ser o primeiro clube a se reapresentar e ter esse tempo, né, a mais que várias outras equipes da parte física. CBF botou agora que vai voltar dia 8 e dia 9 de agosto do Campeonato Brasileiro. A gente observa os clubes lá de São Paulo que ainda nem retornaram aos treinamentos. A liberação por decreto do governador João Dória no estado ocorrerá a partir do dia 1º de julho. Quer dizer que então os clubes aqui do Rio Grande do Sul levam uma grande vantagem? Levam. O Inter, Grêmio e Flamengo vão sair da frente, mas eu acho que o Internacional ele ganha um bônus muito mais porque o esquema de jogo do Cudê depende muito da parte física. Tá? Grêmio e Flamengo não. Depende da parte física, claro, mas não tem essa dependência tão grande. O Inter não. O Inter, se não jogar com a corda esticada fisicamente, não consegue ver aquilo que o Cudê quer do seu time. Pelo sistema de jogo, pelo sistema de pressão. Então, o Internacional, na minha opinião, vai ter esse ganho, né? Agora tem a questão técnica, que no final das contas é que acaba decidindo, né? Então, mas evidente, né, que esses três clubes, por terem iniciado antes e por ter uma manutenção física relevante, eu acho que saem na frente. Quero lembrar você aí de casa... Ribeiro...
que conectividade é o que nos une. Deixa eu só completar aqui, Cajuzinho. Conectividade é o que nos une e é Vogel. E também CERS. Há mais de 50 anos, referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. www.ciers.org.br e fique por dentro de todas as novidades do CERS. Vai contigo, Caju. Não, só para acrescentar ali um pouquinho, eu discordo uma coisa que o Ribeiro falou, que o Ribeiro disse que é muito importante a parte física para o Internacional e para o Grêmio e tanto o Flamengo não importa tanto. Mas, Ribeiro, na minha visão, assim, eu acho que a parte física é muito importante para o time do Grêmio. Não adianta só ter qualidade técnica, porque nesse Grenal das Américas foi claro que faltou a parte física para o time do Grêmio. Se nós tivéssemos a parte física melhorada junto com a qualificação do time, nós teríamos ganho o Grenal facilmente. Tanto que a gente tomou um sufoco ali um pouco nos 15 minutos do segundo tempo em diante, porque faltou perna para os jogadores do Grêmio. E o Grêmio só conseguiu ser superior após as expulsões, que daí sim a qualidade técnica do Grêmio levou vantagem em cima do time do Internacional. Mas eu vejo que o Grêmio precisa muito de parte física, porque 2016 e 2017 o Grêmio só foi superior aos demais times por conta da qualidade técnica e a preparação física era muito boa. Eu vi um ponto também, eu amavelmente, eu discordo. Eu acho que o Grenal ele teve um problema do Grêmio na questão tática, que aliás é um problema que o Grêmio vem enfrentando já há algum tempo, que é uma previsibilidade do seu estilo do jogo, que o Internacional sabiamente soube costurar, mas como não tem a mesma qualidade técnica que tem o time do Grêmio, houve equilíbrio, houve equilíbrio, e com certeza, quando os jogadores, o espaço teve maior espaço com relação às expulsões, aí o Grêmio se lavou. Mas mais do que físico, o problema do Grêmio é tático. E esse é o grande dilema que tem o Renato de reorganizar o time taticamente. Gente, é isso. Sexta-feira, 12h53. Joãozinho, obrigado mais uma vez, cara. Obrigado, querido. Prazer estar com os amigos aí mais uma vez. Um ótimo final de semana para todo mundo. Caju, abraço. Muito obrigado, Gui, pela oportunidade aqui. Eu quero mandar um forte abraço aqui para a equipe aqui do Caju Tricolor que estão presentes aqui, assistindo aqui pelo Facebook. E, lógico, eu vou ter que fazer o meu marketing, né? Sigam lá o @Caju Tricolor no Instagram e também no YouTube. E obrigado pela oportunidade, foi um prazer aí participar com vocês aí. Valeu. Ribeirinho, tamo junto segunda. Valeu, um abraço, bom final de semana, se cuida aí. O que tem de série final de semana aí, Ribeiro? Cara, tô procurando, assim, não tô sendo muito feliz aí. Tentei umas 2 ou 3 aí, não deu muito certo aí, mas vamos ver, daqui a pouco eu acho alguma coisa. Alô Netflix, alô Amazon Prime, vamos abastecer Ribeiro Neto, né, para ele sair faceiro aqui do programa também. Gente, para você aí de casa, meu muito obrigado, lembre-se sempre que Vogel Conectividade é o que nos une. E também CERS, há mais de 50 anos, referência no estágio e na aprendizagem, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, trabalhe, se cuide, mas também aproveite. Dá aquela desopilada na cabeça, né? Meu beijo pra você, fique agora com o Bairrista Futebol Clube. Tchau! RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o